Olá, está no ar mais um Além dos Fatos. Seja muito bem-vindo, você que acompanha a programação da TV Novo Tempo, que acabou de assistir o Anjos da Esperança. Estamos comemorando aí os 20 anos da TV Novo Tempo. Você faz parte dessa festa, seja muito bem-vindo. Ontem o Brasil passou por um momento, nos últimos dias, né, desde segunda-feira, o Brasil está passando por momentos tensos na política. E hoje nós iremos falar sobre o impeachment. Para falar sobre o assunto, nós receberemos a advogada Jeane, lá diretamente de Belém do Pará. Tem música com o quarteto Expressão e Vida. E, claro, a mensagem especial com o pastor Gilson Brito. Nosso programa está no ar. Está no ar mais um Além dos Fatos, seja muito bem-vindo, você que acompanha a programação da TV Novo Tempo. Se você ainda não é o nosso amigo no Facebook, passa lá, não perde tempo, facebook.com/Além dos Fatos. Tem também o nosso Instagram, @AlemDosFatosNT. Se você perdeu alguns dos nossos programas, passa no nosso blog novotempo.com/Além dos Fatos. E claro, agora eu vou mandar abraços para você que está do outro lado da tela, nos acompanhando, desde cedo está interagindo em nosso Facebook. O primeiro abraço vai para Marisete Santos, de Serra Talhada, Pernambuco. Os pernambucanos sempre ligados também aqui na TV Novo Tempo. Para Zilma Oliveira, de Natal, Rio Grande do Norte, para Suzana dos Santos, de Nova Canaã do Norte, Mato Grosso, e para Maria de Fátima, aqui mesmo no estado de São Paulo, em Jundiaí. Lembrando, você que tem acompanhado a programação da TV Novo Tempo, neste sábado, dia 3 de setembro, nós teremos uma programação muito especial com todos os apresentadores da TV Novo Tempo, com os cantores da gravadora e os locutores da rádio também. É o Anjos em Ação, às 8 horas da noite, ao vivo, um programa muito especial, com histórias de vidas que foram transformadas através da Rede Novo Tempo de Comunicação, e você é o nosso convidado e pode chamar outras pessoas também para assistir. Então, dia 3 de setembro, às 8 horas da noite, ao vivo, aqui na TV Novo Tempo. Desde segunda-feira, o Brasil está passando por uma situação delicada na política, foi a votação do impeachment. E, claro, essa notícia repercutiu mundialmente. Confira. A rede americana CNN deu destaque ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. O site de notícias afirmou que a votação desta quarta-feira marcou o fim de um processo polêmico que se arrastou por meses. A reportagem ainda diz que a decisão é um grande revés para Dilma, mas pode não ser o fim da sua carreira política. O Washington Post disse que o processo de impeachment dividiu o Brasil e que as emoções estavam em alta no Senado Federal. O jornal ainda relatou os aplausos dos senadores com o resultado final, como também os gritos dos apoiadores de Dilma Rousseff. O jornal Clarín, da Argentina, diz que o afastamento da ex-presidente significa o fim de uma era no Brasil. O jornal ainda lembra que este é o segundo impeachment na história recente do país, citando, claro, o ex-presidente Fernando Collor de Mello, que também foi afastado do cargo por processo de impeachment. Já o jornal espanhol El País chamou a atenção para a resistência de Dilma Rousseff, que decidiu seguir com o processo até o fim. O jornal ainda afirma que este processo de impeachment foi meramente político e diz que Dilma foi julgada e condenada por sua gestão. Para falar sobre esse assunto, nós iremos conversar agora com a advogada Jeane Menezes, diretamente de Belém do Pará. Boa noite, Jeane, tudo bem? Boa noite, Luciana, tudo bem? Jeane, o que essa votação representa para o país? Luciana, na verdade, essa votação que ocorreu no Senado tem um preceito constitucional, ela vem na Constituição já prevendo isso. Então, representa uma mudança de governo, mas nada mais é do que cumprir a Constituição. Nós somos um Estado democrático, de direito, e estamos cumprindo o que tem na Constituição, nada mais do que isso. E como que acontece o processo de um impeachment no país, Jeane? O processo de impeachment ele é um processo não muito curto, mas tem alguns procedimentos. Especificamente no caso da Dilma, foram 37 denúncias que chegaram à Câmara dos Deputados e uma delas foi aceita. Essa denúncia ela tramitou internamente na Câmara, foi votado na Câmara
e passou para o Senado julgar. Porque, de acordo com a Constituição, a competência para julgar o impeachment é do Senado. Tiveram várias tramitações também em várias comissões no Senado, até que chegou ontem, na verdade, nos últimos dias, que está, de fato, acontecendo o julgamento. Aconteceu o julgamento. Ontem ocorreu a decisão, onde os senadores votaram pelo impeachment. Agora, uma situação como essa fragiliza o país, politicamente, certamente, né? Mas socialmente também fragiliza, Jeane? Essa situação acaba dividindo o país, porque tem os pró-Dilma e os contra-Dilma. E sempre que acontece essa ruptura, com certeza prejudica a população, porque a população para de se preocupar com fatos mais importantes e acabam se preocupando especificamente com brigas políticas. Óbvio que a política hoje é o que rege o país, mas a gente tem muitas outras coisas para se preocupar, não só exatamente qual partido que está no governo ou não. Agora, quando um presidente, né, sofre um impeachment, ele pode se candidatar mais uma vez? Luciana, essa questão está sendo muito discutida, porque de acordo com a Constituição, depois do impeachment teria que ficar 8 anos afastado de funções públicas. Porém, no julgamento de ontem, fora o que prevê a Constituição, a Dilma continuou com os direitos políticos dela. Tanto que alguns estão discutindo se vai continuar, não. Alguns partidos estão contestando essa decisão dela continuar com os direitos políticos. Está sendo ainda uma outra discussão. Tá ok, Fernanda. Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo, Jeane, e daqui a pouquinho estamos de volta, tá ok? Você participa com a gente no segundo bloco. Obrigada. Você que está em casa não sai daí, vamos para um rápido intervalo e já estamos de volta. Estamos de volta com o Além dos Fatos, né? Você acompanhou aí o horário político. E olha, se você quer receber abraços aqui do nosso programa, você pode passar agora em nossas redes sociais. O nosso Facebook está aparecendo na sua tela, facebook.com/Além dos Fatos. Você pode opinar sobre o tema de hoje aqui no nosso programa. Estamos falando sobre a votação do impeachment, né? Que foi finalizado ontem. Você pode participar e dar a sua opinião. E claro, lembrando, te fazendo o convite que no próximo sábado, dia 3 de setembro, às 8 horas da noite, ao vivo aqui na TV Novo Tempo, você acompanha uma programação super especial, Anjos em Ação, com todos os cantores da gravadora, com os apresentadores e locutores da rádio também. Você vai conhecer muitas histórias de vidas transformadas através do Ministério da Novo Tempo, que está fazendo 20 anos. Estamos em comemoração aqui nas próximas 2 semanas. Então, você pode convidar aí os seus amigos para assistirem também. Hoje nós estamos falando sobre a votação do impeachment de ontem, que começou na segunda-feira e finalizou ontem. E a advogada Jeane Menezes está conversando conosco. Jeane, você está aí ainda diretamente de Belém do Pará, Jeane? Sim, Luciana, estou aqui. Jeane, agora explica para quem está em casa, o povo não poderia participar do julgamento da votação desse impeachment que aconteceu, que finalizou ontem? Luciana, de acordo com a lei, quem tem o poder para julgar o presidente e o vice-presidente é o Senado. Isso é um poder privativo deles. Somente o Senado poderia julgá-los. Então, o povo não teria como julgar, apesar de que o povo elege os senadores. Então, indiretamente, o povo está julgando, sim, porque elegeu os senadores que efetivamente julgaram Dilma. O processo em si é julgado pelo Senado. Não teria como, de fato, o povo votar, porque não tem previsão legal para isso. Tá. No caso do plebiscito, em que situação que poderia acontecer? Existem várias situações que pode ocorrer o plebiscito, mas no caso específico, como já tem uma legislação específica para esse tipo de procedimento, teria que cumprir o que tem na Constituição. Não teria como inovar, tem que exatamente cumprir o que tem na Constituição. E em caso de dúvida, como aconteceu em alguns procedimentos, o STF é consultado, o Supremo Tribunal é consultado quando há dúvida dos senadores, dos deputados, quanto ao procedimento. Mas para julgar, votação, decisão final é o Senado. Tanto que, na ocasião, o presidente do STF
foi o presidente da sessão de julgamento do impeachment. Todo mundo estranhou, mas de acordo com a Constituição é exatamente isso que acontece. O presidente do Superior Tribunal é o que rege a sessão de julgamento. Momentos como esse, Jeane, é importante para refletir, né? Nós voltamos sim, nós participamos sim diretamente, como você acabou de falar, na votação do impeachment. Então, nós precisamos refletir sobre a responsabilidade que nós temos como cidadãos e como cristãos também no momento de exercer a cidadania através do voto, não é isso, Jeane? Exatamente. Esse ano é um ano de eleição. O impeachment ocorre não só com o presidente, ocorre com outras pessoas que têm também funções públicas. Então, a gente tem que ter cuidado com quem vai eleger e tem que refletir muito bem em quem vai eleger. Porque, no final, a gente coloca as pessoas lá e eles nos representam, inclusive, num procedimento de impeachment. Quero agradecer a participação da Jeane Menezes. Muito obrigada, viu? Obrigada a você, Luciana. Um abraço, tchau, tchau, boa noite. Um abraço para o pessoal de Belém do Pará. Obrigada, Luciana. Tchau, tchau. Tchau. E quem já está aqui para mandar abraços para você que está em casa, se esse momento aqui não acontece, a Emily, que é a nossa produtora, e eu temos que responder muitos recados no Facebook. Vocês têm que pagar o pato, não é? Temos que pagar o pato. Muito bem, um prazer estar com você. Muito obrigado pelo carinho de sua audiência. É bom estar com você também, Lu, mais uma vez. Prazer é todo meu, pastor. Vamos aos nossos abraços para Nice Bud, de Arraial do Cabo, Rio de Janeiro. Terra feia, hein, pastor? Lindo. Arraial do Cabo, não é? Rio de Janeiro. Deise Letieri, de Caruaru, Pernambuco. Para Ana Maria, de São Miguel do Iguaçu, no Paraná. Para o Benedito Cruz, de Ilha Comprida, São Paulo. Também para Márcia Regina, do bairro Jardim Paraíso, aqui de Jacareí, São Paulo. E ainda para os funcionários do Hotel Tauá, em Atibaia, pertinho da gente aqui em Jacareí, né? Aqui também interior de São Paulo. E ainda um abraço para o pastor Gilberto Damasceno, sua esposa Célia e todos os servidores, alunos e gente da comunidade lá do IAP, Instituto Adventista Paranaense. E por falar em IAP, né, pastor, daqui a pouquinho nós temos representação, aqui, né? O Grupo Expressão de Vida está aqui muito bem representando vocês todos aí do IAP, que fica próximo a Maringá, não é? Nós lindo lá, colégio adventista. Né, recentemente, com a Caravana Novo Tempo. Exatamente. Pois é, e temos presente também. Vamos agora ao nosso presente, que é a revista Verdades para o Tempo do Fim. Eu sei que muitos já têm essa revista, mas é possível que estejamos falando agora para alguém que não está começando a assistir agora a TV Novo Tempo, né, o programa Além dos Fatos. Esse é um presente que a gente lhe oferece, é só você entrar no blog do programa ou por telefone, fazer o pedido, nós vamos lhe mandar. É um estudo bíblico, 16 temas bíblicos, nos esclarecendo verdades maravilhosas. E se você pedir, a gente lhe manda, como ele disse, de todo o coração. Isso, é só acessar nosso blog, novotempo.com/além dos fatos, ou ligar aqui para a TV Novo Tempo, operadora 12 21 27 31 21, e o presente vai chegar em sua casa. E agora temos música diretamente de Maringá, do IAP, Expressão e Vida para você. Há diversos tipos de amor na vida. Há diversas formas de se amar alguém. E às vezes interesses envolvidos. Não é sempre que um puro amor se tem. Mas se a Cristo entregar
amamos muito a toda a gente. A exemplo desse amor de Deus maior. Quando Cristo veio e deu-se sem medida, deu a mostra do amor que é sem igual. Que esse amor do céu preencha a nossa vida. Até um dia estamos juntos afinal. Que esse amor do céu preencha a nossa vida. Até um dia estamos juntos afinal. Expressão de vida no Além dos Fatos de hoje. Muito obrigada, meninas. Daqui a pouquinho elas voltam para cantar mais aqui no nosso programa. Pastor Gilson Brito, hoje nós iremos falar sobre o julgamento do impeachment. É que verdade. O resultado foi ontem, né? Foi ontem. Que, por sinal, foi muito justo. Aliás, Foi justo? foi injusto. Justo ou injusto? Foi justo. A gente já volta. Vamos para um rápido intervalo. Glórias e louvores ao nosso bendito Deus. Estamos juntos, graças ao Senhor, no seu programa Além dos Fatos e, como sempre, muito obrigado por sua companhia. Você que está conosco ao vivo nessa quinta-feira à noite ou você que está nos vendo aí na reprise na sexta-feira de manhã. Por isso que eu digo sempre, seja de noite ou de dia, muito obrigado por sua companhia. Por falar em sua companhia, agradeço muito por sua amizade. Por falar em amizade, como é que anda a nossa amizade? Está assim na boa? Está ficando cada dia mais forte? Ou de repente está meio estremecida aí em algum momento? Você sabe que hoje eu estive pensando nisso? Às vezes alguns temas, eu acho que eu defendo as minhas convicções assim com a ênfase muito grande. E hoje eu fiquei pensando nisso, de repente você se sente em algum momento assim magoado, ofendido. Será que não? Por exemplo, semana passada tratamos da questão da bebida alcoólica e eu fui muito assim incisivo com quem bebe ou com quem fabrica, vende ou promove, não é? Fui forte. Será que eu magoei alguém? Será que eu magoei você com esse tema ou com algum outro tema anterior? Honestamente, se isso aconteceu em algum momento, eu lhe peço perdão. Verdade. De coração. Me desculpe, eu não estou aqui para lhe ofender, para lhe magoar, para lhe entristecer. Eu tenho a honra de estar aqui para lhe comunicar a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ainda que às vezes nos exorte, venha nos advertir, até mesmo nos repreender, mas é sempre para a gente crescer, para a gente amadurecer, para a gente seguir na direção do Senhor e no final alcançarmos a eternidade. Deus continue abençoando você. Deus continue guiando e orientando você e a sua querida família. E a nossa amizade permanece. A gente não pode deixar nada estremecer nossa amizade, até porque a amizade, você sabe, é uma das maiores riquezas que a gente tem nessa vida. De modo que eu quero preservar a minha amizade com você. Por falar em amizade, eu sei que você já sabe, mas é bom lembrar. E quando amigos fazem festa, gostam de convidar os seus amigos, não é?
Então, eu quero também convidar você mais uma vez para o nosso programa do próximo sábado à noite, dia 3, das 8 da noite até meia-noite. Nós vamos ter uma programação linda aqui na Novo Tempo, que é o programa Anjos em Ação. Acredite, os testemunhos, as músicas, enfim, o que vai acontecer, eu não posso adiantar muita coisa para você, porque tem muita surpresa, mas acredite, tudo isso vai tocar muito o seu coração, vai sensibilizar você, vai renovar a sua alegria, a sua paz, a sua esperança no Senhor. Eu tenho plena certeza de que será um programa muito abençoado por Deus. Nós que estaremos aqui fazendo o programa, você que estará aí também nos acompanhando, o Senhor estará conosco e com você e nós teremos momentos maravilhosos. São 4 horas de programa, mas você vai ver, vai passar rapidinho, porque assim, o que é bom passa ligeiro, né? Vai ser maravilhoso você estar convidado. Vamos então orar para a gente trabalhar o nosso tema de hoje. Pai querido, te peço, Senhor, por tua graça, que tu ilumines a mim e todos que participam comigo dessa prece, para que nós entendamos a mensagem que reservaste hoje para nós. Oramos agradecidos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, aconteceu ontem em Brasília lá o final do julgamento do impeachment, né? Que durou alguns meses, mas ontem se estabeleceu aí a sentença final. E realmente para uns o resultado foi justo, para outros a sentença foi injusta. Eu penso que ninguém pode assim afirmar com toda segurança, uma inabalável segurança, se esse resultado foi justo ou foi injusto. E eu digo isso por causa das nossas limitações humanas, não é? Quem sabe com o tempo alguns fatos aí, alguns elementos surgirão que fortalecerão a ideia de que o resultado foi justo ou de que o resultado foi injusto, mas mesmo assim, mesmo com o tempo, eu penso que a gente nunca poderá ter uma certeza inabalável, inequívoca, se o resultado foi de fato justo ou se foi injusto. E eu sei, é claro, ainda que eu tenha brincado aqui há pouco com a Lu, em relação a esse assunto de justiça ou injustiça, nessa questão do impeachment da presidente Dilma Rousseff, eu sei que não é sua expectativa que eu me posicione aqui, nem em meu nome, nem em nome da Novo Tempo. Porque quando você assiste Além dos Fatos, você sabe que a nossa direção é outra, né? A nossa intenção aqui é levar você à Bíblia, à Palavra de Deus. E por falar na Bíblia, esse tema de juízo ou julgamento, ele é bastante recorrente nas Escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E a ideia bíblica é muito clara. A ideia de que todos os seres humanos, nós um dia seremos julgados pelo Senhor. Nós todos passaremos por um julgamento, onde o próprio Senhor, onde o nosso Deus será o nosso juiz. E como eu disse, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Eu escolhi 2 textos para compartilhar com você e vamos começar com o texto do Antigo Testamento. Está aqui no livro de Eclesiastes. Eclesiastes é livro de Salomão, não é? Escrito por Salomão. E eu convido você então para buscar na sua Bíblia aí Eclesiastes, capítulo 12, versos 13 e 14. São, por sinal, os 2 últimos versos do livro de Eclesiastes. Está escrito assim: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Conforme você viu no texto, Salomão diz que todos nós, seres humanos, nós temos o dever de temermos a Deus e guardarmos os seus mandamentos. Temer a Deus não é no sentido de ter medo de Deus aqui. É no sentido de reverenciar a Deus, de respeitar a Deus, de reconhecer que Deus é Deus. Colocar o Senhor no seu devido lugar, que é o primeiro lugar em nossa vida. O temer a Deus aqui é no sentido de obedecer a Deus. E inclusive ele diz: teme a Deus e guarda seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, talvez sim. De acordo com a Bíblia, nós seres humanos seremos julgados por Deus com base em nossas obras. Mas aqueles que estudam as Escrituras sabem que
é também uma orientação bíblica clara de que o homem pecador, ele é justificado pela fé. Ou seja, nós pecadores somos considerados justos diante de Deus quando pela fé nós aceitamos a graça do Senhor Jesus Cristo. Essa é uma ideia clara nas Escrituras. O homem é justificado mediante a sua fé quando pela fé, repito, ele aceita a graça de Jesus. Mas veja, ainda que nós somos justificados pela fé, de acordo com a Bíblia, nós somos julgados pelas nossas obras. Por que será então que justificados pela fé, mas julgados pelas obras? É simples, é que as obras revelam a fé. As obras, elas testemunham, elas testificam a respeito da fé. Por isso que ainda que sejamos justificados pela fé, nós seremos julgados pelas obras. Mas de repente você pode estar pensando assim, pastor, mas se algumas pessoas fizerem boas obras, porém não com motivos corretos, não com motivos puros. Eu conheço um pensamento, e eu penso que é de Gandhi, que diz assim: os homens se envergonhariam dos seus melhores atos, se o mundo soubesse os motivos que estão por trás deles. Olha só, vou repetir para você. Os homens se envergonhariam dos seus melhores atos, se o mundo soubesse os motivos que estão por trás deles. Significa que muitas vezes os atos são bons, as obras são boas, porém os motivos são ruins. Se Deus vai nos julgar com base nas obras, e se alguém praticou boas obras com motivos impuros? E aí? Fique tranquilo. O juiz é perfeito. O Senhor que vai nos julgar, Ele é infalível. Ele é um juiz por excelência. Ele é o maior e melhor de todos os juízes. Acredite, o nosso Deus, Ele vê além das nossas obras, sejam boas ou sejam más. O Senhor tem um conhecimento fabuloso que transcende em muito a nossa compreensão, quanto mais a nossa capacidade. Creia nisso, o Senhor vê além dos nossos atos. O Senhor conhece nossas motivações, os propósitos do nosso coração. O Senhor conhece nossas intenções, Ele sabe todas as coisas. Talvez você conheça o texto, e eu acho esse texto tão lindo, está lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, quando o profeta Samuel vai à casa de Jessé, orientado por Deus, para ungir um dos filhos de Jessé como futuro rei de Israel. Samuel chega à casa de Jessé e então os filhos de Jessé são apresentados, são colocados diante dele. E a Bíblia diz que quando Samuel vê Eliabe, que era o mais velho, um rapaz alto, bonito, Samuel na hora pensou assim: esse é o homem. Certamente este será o futuro rei de Israel. Mas nessa hora o Senhor disse assim para Samuel: Samuel, não se impressione com a aparência dele. E aí Deus disse assim: porque Deus não vê como vê o homem vê o exterior, vê a aparência, mas Deus vê o coração. E assim mesmo, o Senhor, Ele vê além do que a gente faz, Ele ouve além do que a gente diz. O Senhor conhece os propósitos do nosso coração. Ele conhece nossas motivações, nossas intenções. Creia, na hora do julgamento, ao qual todos nós seremos submetidos, o Senhor vai levar em conta todo o seu conhecimento para nos julgar e julgar com justiça. E creia, Ele vai levar em conta, por exemplo, as oportunidades que nós tivemos e que aproveitamos ou desperdiçamos. O Senhor vai levar em conta até mesmo nossa bagagem genética, nossa hereditariedade. O Senhor vai levar em conta as oportunidades que nós tivemos. O Senhor vai levar em conta as influências que nós recebemos, sejam influências positivas ou negativas. Ele vai levar em conta também o ambiente onde nós somos criados. Você compreende? O Senhor vai considerar tudo isso. Por isso que o julgamento do Senhor será perfeito, será infalível. E você me dirá: mas como que Ele pode saber tudo isso? O Senhor é onisciente. Significa dizer que Ele sabe tudo a respeito de todos, quanto ao passado, quanto ao presente, quanto ao futuro. O Senhor é onisciente. Além do mais, Ele é onipotente, pode todas as coisas. E Ele ainda é onipresente, ou seja, Ele está em todos os lugares, pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Por isso que Ele é um juiz infalível. O julgamento do Senhor será perfeito. Vamos a um próximo texto, e agora Novo Testamento, também a respeito dessa questão de juízo e julgamento.
E eu agora convido você para a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, no verso 10. O apóstolo Paulo diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Todos nós, diz o apóstolo Paulo, compareceremos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Quando ele diz assim que tiver feito por meio do corpo, é a mesma coisa que dizer que tiver feito em vida, durante a vida. Cada um será julgado e receberá segundo o bem ou o mal que tiver feito durante a vida. Essa é a palavra do Senhor. É assim que nós cremos. Deus é o Criador, é o doador da vida. E o que a Bíblia deixa muito claro é que um dia todos nós, seres humanos, criados à imagem e semelhança do Supremo Criador, nós iremos prestar contas ao Senhor de como nós vivemos, como que nós desenvolvemos a nossa vida, ainda que seja uma existência curta, mas nós teremos que dar contas a Deus, nós teremos que prestar contas de como nós vivemos. Paulo diz, segundo o bem ou mal que nós tivermos feito por meio do corpo. Sabe qual é o grande bem que o homem pode fazer para si mesmo durante essa vida? O grande bem, o maior bem de todos, a decisão mais sábia e acertada tomada por um homem durante sua vida, ou eu não tenho dúvida de que o grande bem que a gente pode fazer é trazer Cristo para a nossa vida, é pela fé andarmos com Deus. E por outro lado, o grande mal, o maior de todos os males, a decisão mais infeliz que um homem pode ter nessa vida é exatamente deixar Cristo fora da sua existência. O que vai definir, no final de tudo, a salvação ou a perdição, será exatamente o que o homem fez de Jesus Cristo. É assim mesmo. Por isso que eu digo para você, o grande bem que você pode fazer para si mesmo, que eu posso fazer para mim mesmo, é viver pela fé com Deus, é aceitar Cristo como meu Salvador pessoal, é colocá-lo em mim, é estar ligado nele, a Ele pela fé. Por outro lado, o grande mal que eu faço para mim mesmo é quando eu dispenso Jesus, é quando eu ignoro Jesus, é quando eu deixo Jesus fora. Porque quando Jesus está em mim, eu estou salvo, através de Cristo. Quando eu estou sem Cristo, então eu estou perdido. Eu posso, inclusive, fazer muitas coisas boas, fazer boas obras e etc, etc. Porém, ainda assim, eu estarei perdido. A salvação ou a perdição do homem depende daquilo que ele faz em relação a Jesus. Se tenho Cristo, estou salvo. Se estou sem Cristo, estou perdido. É assim que nós cremos. É assim que a palavra de Deus ensina. Por exemplo, o próprio Jesus disse, São João capítulo 5, verso 24, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo ou em condenação, mas passou da morte para a vida. São palavras fortes do nosso Senhor. É João capítulo 5, verso 24, repito para você, Jesus diz, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, não entra em condenação, disse Cristo, mas passou da morte para a vida. Se você ouvir a minha palavra, se você crê na minha palavra, se você crê em Deus, é o que Jesus está dizendo, se pela fé você andar com Deus, então você tem a vida eterna, é garantia do Senhor. Você e eu passamos da morte, diz Cristo, para a vida. Nós não entramos em condenação, porque em Cristo nós estamos salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero pensar um pouquinho mais com você nessa questão do juízo ou do julgamento divino. Esse assunto, ele está sobretudo nos livros do Antigo Testamento, Levítico e Daniel. Novo Testamento, carta aos Hebreus e Apocalipse. De acordo com a Bíblia, especialmente nesses 4 livros, a gente tem a compreensão de que o julgamento divino, ao qual todos nós, seres humanos, somos submetidos, ele é dividido em 3 fases. Lamentavelmente, muitos cristãos não estudam esse assunto. Muitos cristãos não entendem esse assunto. Porém, esse é um tema claro e maravilhoso nas Escrituras. Eu quero estimular você a estudar esse assunto do julgamento divino.
Há pessoas, inclusive cristãs, que quando ouvem falar de juízo ou julgamento divino, elas tremem nas bases, elas morrem de medo. E a gente não precisa ter medo. Se nós estamos ligados a Cristo, nós não precisamos nos preocupar com essa questão do julgamento, porque o julgamento divino será apenas a confirmação da nossa salvação. Normalmente as pessoas que têm medo desse tema, elas têm esse receio por conta da ignorância, da falta de conhecimento. Por isso que eu estimulo você a estudar esse assunto do juízo divino. Especialmente nas revistas do programa Bíblia Fácil. Revistas que apresentam o conteúdo do livro de Daniel e uma outra que apresenta o conteúdo do livro do Apocalipse. Essas duas revistas são muito boas. Você pode entrar no site do programa Bíblia Fácil e solicitar as revistas que têm estudo no livro de Daniel e no livro de Apocalipse. Aí você vai ter uma compreensão melhor sobre essa questão do juízo na Bíblia, que é dividido em 3 fases. E, aliás, a revista Verdades para o Tempo do Fim, que a gente também apresenta aqui, ela tem alguma orientação também com relação a esse assunto. Aí você complementa com as revistas de Daniel e Apocalipse e você terá uma compreensão bem melhor. Mas, em síntese, as 3 fases do juízo são as seguintes. A primeira chamamos de juízo pré-advento. Significa que antes de Cristo retornar à terra, um julgamento é feito no céu. E nós cremos, inclusive, com base no estudo da Bíblia, de que esse julgamento já começou. Esse julgamento que está acontecendo no céu, ele define quais são as pessoas que participarão da primeira ressurreição. De acordo com a Bíblia, a primeira ressurreição que ocorre por ocasião da segunda vinda de Cristo é a ressurreição dos salvos, é a ressurreição para a vida eterna. Durante esse julgamento que está acontecendo no céu, essa fase, do julgamento, que é a primeira fase, chamamos de juízo pré-advento ou juízo investigativo. Então está se definindo quem participará da primeira ressurreição. E os que participam da primeira ressurreição, é claro, participam para a vida eterna. Um texto que eu posso citar para você, Daniel capítulo 7, depois pode estudar esse capítulo com mais calma, mas inclusive lá é dito que os próprios anjos de Deus, eles participam desse julgamento, eles têm acesso aos registros celestiais, os livros do céu, que são usados como base para esse juízo pré-advento, esse juízo investigativo. E por que os anjos que estão ao lado de Deus teriam acesso a essas informações que estão nos livros dos céus em relação a você e a mim e cada ser humano? Eu acredito que é exatamente para que os anjos de Deus não fiquem com absolutamente nenhuma dúvida quanto ao julgamento divino. Se houve justiça ou injustiça na salvação de uns e na perdição de outros. A segunda fase do juízo divino, é a fase que nós chamamos de milenial. Por que isso? Porque acontece durante o chamado milênio. A Bíblia diz, 1 Coríntios capítulo 6, versos 2 e 3, que os salvos que estiverem com o Senhor no céu durante o milênio, eles julgarão o mundo e julgarão os anjos. Como assim? É que veja, quando Cristo voltar, acontece a primeira ressurreição, que é a ressurreição dos salvos. Os justos vivos, segundo a Bíblia, são transformados e juntamente com os que foram ressuscitados, eles formam um só grupo e eles passam fora deste planeta, 1000 anos na presença do Senhor. E é durante esse milênio que acontece a segunda fase do juízo, que é essa fase milenial, ou a fase de comprovação, poderíamos chamar. Quando os salvos no céu, eles têm acesso aos registros celestiais, para que eles entendam por que muitas pessoas não se salvaram. Nessa fase de comprovação, quando diz o apóstolo Paulo, estaremos julgando o mundo e os anjos, a ideia é de que nós teremos a informação porque muitos não se salvaram. E também por que os anjos foram expulsos do céu em relação, é claro, os anjos que se rebelaram contra Deus e foram expulsos do céu e se tornaram demônios. Essa é a segunda fase do juízo, a fase milenial. E a terceira fase do juízo é a que nós chamamos de juízo executivo, que é a fase conclusiva do juízo, ou juízo final, como outros preferem dizer. Terceira e última fase. Quando diz a Bíblia, depois dos 1000 anos,
O Senhor retorna do céu com todos os salvos que já estiveram com ele por 1000 anos, e aí acontece a ressurreição, a segunda ressurreição, que é a ressurreição dos perdidos. E de acordo com a Bíblia, cairá fogo do céu, vai destruí-lo juntamente com todos os demônios, com o arqui-inimigo, com o diabo, e o Senhor com fogo purifica esse planeta, e a partir daí ele cria um novo ambiente, e nós, os filhos de Deus, viveremos aqui por toda a eternidade. Essa terceira fase, portanto, é a fase executiva do juízo, é a fase final do juízo, quando o Senhor, então, só depois das 2 fases anteriores, quando não ficou nenhuma dúvida na cabeça dos anjos do céu, não ficou nenhuma dúvida na cabeça dos salvos, então o Senhor finalmente executa o juízo final. E todo o universo saberá que o nosso Deus, de fato, é justo e amoroso. Estamos nos aproximando do momento final da história deste velho mundo. Não vai demorar muito e o povo de Deus terá a alegria de ver o Senhor em sua glória, em sua majestade. Como será bom quando você e eu estivermos juntos, para sempre, eternamente, na presença do nosso maravilhoso Deus. Eu creio assim, creia também, é a palavra do Senhor. Um dia todos nós, para a honra e glória do Senhor, estaremos na sua presença, e receberemos o direito da vida eterna. Nós que temos crido no Senhor, nós que temos procurado andar nos caminhos do Senhor, nós que temos procurado viver segundo a vontade do Senhor. Você e eu não precisamos temer esse juízo, nós não precisamos temer nada disso. Como está escrito, se Deus é por nós, quem será contra nós? Com a bênção do Senhor, com a orientação do Senhor, nós vencemos todas as dificuldades que porventura surjam em nossa vida e assim nós triunfaremos na hora final. Nós vamos ter o prazer agora de ouvir mais uma vez o grupo Expressão de Vida. Ouça essa música linda que essas nossas queridas, né, vão cantar e em seguida eu já volto com você. No céu, quando em dias ruins é difícil pra mim ver a luz. Sinto temor, o que posso fazer? Esperar pelo amanhecer. Mas mesmo assim, quando a chuva parar, tu estás bem ali, onde possa encontrar, e ao olhar para o céu, ele volta a brilhar tão azul como as águas do mar. Posso ver a luz, posso ver teu olhar. Vejo a cruz que me resgatou, me resgatou, me resgatou. Noite de dor, não consigo dormir. Vejo nuvens escuras no céu. Eu sei que está sempre a me esperar. Seu amor me fará renascer. Raios de sol como a brisa do mar. Tu estás bem ali, onde possa encontrar, e ao olhar para o céu, ele volta a brilhar tão azul como as águas do mar.
Muito obrigado, queridos, por essa música tão linda. Deus seja louvado. Ele é o nosso precioso Salvador. Ao Senhor todo louvor e toda glória. Sabe um ponto que eu quero refletir um pouquinho com você antes da gente orar? Eu já ouvi pessoas dizerem assim, sabe de uma, a melhor coisa é a gente não ter muito conhecimento da Bíblia, muito conhecimento das coisas de Deus, porque quanto mais conhecimento a gente tem, mais responsabilidade. Então, a melhor coisa, dizem alguns, é a gente não ter muito conhecimento, porque aí Deus não vai cobrar muito da gente. Olha um detalhe, é verdade que Deus vai nos julgar se nós vivemos de acordo com o conhecimento que tivemos. Compreende? Deus vai nos julgar, repito, se nós vivemos de acordo com a luz, com o entendimento, com o conhecimento que nós tivemos. Mas creia, o Senhor também vai considerar o conhecimento que por negligência nós deixamos de adquirir. E aí? Vou repetir. Seremos julgados se vivemos de acordo com a luz que tivemos, com o conhecimento que tivemos. Mas não se esqueça, o Senhor também vai considerar o conhecimento que por negligência deixamos de adquirir. O apóstolo Paulo diz em Atos capítulo 17, verso 30, que Deus não leva em conta o tempo de ignorância. Naturalmente, aquela ignorância que ocorre por falta de oportunidade. O Senhor é justo e Ele não vai cobrar de mim e de você aquilo que a gente não teve oportunidade de saber, de conhecer. Por outro lado, em Efésios capítulo 4, verso 18, Paulo fala a respeito da ignorância resultante da dureza do coração, ou seja, aquele desconhecimento que é fruto do descaso, do desinteresse, da negligência em relação ao conhecimento da vontade do Senhor. Você compreende? Então veja, Deus nos julgará se vivemos de acordo com a luz que tivemos, mas Ele também vai considerar o conhecimento que por negligência nós deixamos de adquirir. E você dirá, pastor, então complicou. Significa que não tem jeito, não tem saída? Tem. Pois eu vou lhe dizer qual é a saída. Busque o conhecimento do Senhor, não tenha medo. Verdade que o conhecimento traz responsabilidade, mas esse bendito conhecimento também traz esperança, traz segurança. Esse conhecimento traz libertação. Lembra que Jesus disse? Ele disse assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ele também disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade é o próprio Senhor. Quando nós conhecemos o Senhor, então nós encontramos a verdadeira liberdade. Está escrito ainda, se o Filho de Deus os libertar, verdadeiramente sereis livres. O conhecimento traz responsabilidade, mas também traz liberdade. E mais, o conhecimento de Deus traz vida para a gente. E eu cito também palavras de Jesus, João capítulo 17, verso 3. Jesus diz assim, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Oh, louvado seja o Senhor. Não tenha medo de ter conhecimento de Deus, mesmo sabendo que isso traz e acrescenta responsabilidade, porque é um privilégio conhecer o Senhor. O conhecimento, lembre-se sempre disso, traz esperança, traz segurança, traz libertação. O conhecimento de Deus traz vida e é vida eterna. E eu cito agora para você Jeremias capítulo 9, versos 23 e 24, onde está escrito assim, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, diz o Senhor, mas o que gloriar-se, glorie-se nisto, em mim conhecer e saber que eu sou Deus, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. É isso. A maior riqueza do homem, a maior sabedoria de um homem, a maior força que um homem pode ter nessa existência é conhecer a Deus. E quando eu digo conhecer a Deus, não é apenas ter informação a respeito de Deus, isso é importante, porém eu me refiro a um conhecimento pessoal com o Senhor, um relacionamento pessoal com o Senhor. Essa é a nossa maior riqueza, nossa maior força, nossa maior sabedoria. Não tenha medo de ter esse conhecimento. Esse conhecimento é para o seu bem. Esse conhecimento é para a sua salvação, esse conhecimento é para a sua vida. E eu cito ainda mais um texto antes da gente orar. Está na primeira carta de João, capítulo 1, verso 9. João, o discípulo amado, diz assim, se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É assim, se nós confessarmos os nossos pecados, só não haverá salvação para aqueles que não assumirem, não reconhecerem, não confessarem seus pecados. Porém, se nós confessarmos nossos pecados, está escrito, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando você e eu nos colocamos verdadeiramente na presença do Senhor com humildade, confessamos nossas fraquezas, clamamos ao Senhor por perdão e por poder para termos uma nova vida, então nós somos perdoados e nós somos habilitados pelo Senhor a fim de que tenhamos vitória na luta contra o mal, na luta contra o pecado. Nós teremos uma vida de santidade, santidade genuína, e a gente não precisa ter medo do julgamento, a gente não precisa ter medo do juízo. Pelo contrário, o juízo de Deus, o julgamento final será apenas a confirmação da nossa salvação, e um dia, pela graça do Senhor, nós estaremos juntos para sempre com o nosso bendito Deus. Que Deus lhe abençoe. Continue abençoando você, sua família. Sigamos juntos, confiantes na justiça divina, confiantes na misericórdia do Senhor, na graça do Senhor. Vamos orar. Pai querido, nesta hora sublime, Senhor, em Tua santa presença nós estamos, com o nosso coração agradecido pela certeza de que em Cristo nós somos mais que vencedores. Em Cristo nós saímos da morte para a vida. Em Cristo nós não estamos em condenação, pelo contrário, em Jesus estamos salvos e verdadeiramente salvos. Eu te peço, Pai, por Tua graça, converte o nosso coração, Senhor, para que nós te amemos, para que pelo poder do Espírito Santo em nós confessemos e abandonemos os nossos pecados, vivamos em santidade e que naquele glorioso dia, quando os salvos forem reunidos, que estejamos todos entre eles. Pai, abençoa-nos, nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Fica com a gente sempre a palavra de Deus que diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Seu coração tenha sido transformado nessa noite. Obrigada pela companhia e até a próxima semana.